Olá pessoal, estamos começando mais um Wibixcast e atendendo assim a muitos pedidos do pessoal que mandava comentários para a gente nas redes sociais e também por uma percepção nossa de que o papo foi muito rápido no episódio anterior que a gente teve aqui com o pessoal da Cria. A gente resolveu trazer o Dom de novo para conversar um pouquinho mais, só que dessa vez o Dom trouxe um reforço, seu braço direito, Thiago. Fala, galera. Isso aí. Hoje a gente vai dar continuidade, falar um pouco mais dessa nossa fusão Wibix e Cria, falar um pouco mais das possibilidades, das oportunidades, desse novo oxigênio de ideias que a gente teve com essas duas mentes brilhantes que estão aqui na frente da gente. O Alê, que estava sumido por um tempinho, voltou, né? Infelizmente, a Camila voltou a ficar com a cara do Alê, que estava bem melhor antigamente, mas fazer o quê, né? Camila ficou mais bonita agora. Ficou, a Camila... Não, a Camila... O Alê estava mais bonita, agora a Camila ficou feia. Mas vamos começar mais um podcast e... Alê, comentários? Muito. Galera, isso aqui para mim é um dia muito especial, porque essa fusão nossa, ela não é uma fusão normal de empresas e tudo mais, é uma fusão de propósitos, é uma fusão de uma criação de um ecossistema que há muitos anos eu sonhava com isso e eu vejo nas pessoas, na equipe técnica e no potencial a chance de a gente ganhar mercado, fazer legado. Então, isso daqui não é só uma fusão de empresas, isso aqui é uma fusão de propósitos. Eu queria acrescentar também que desde quando a gente conheceu essa dupla dinâmica aqui, duas coisas ficaram muito claras para mim. Uma delas é que nós somos dois dinossauros tecnológicos, que precisava demais dessa mente mais fresca e mais criativa. E a outra que... Bicho, quando a gente pensa que a gente está a 200 por hora, a gente conhece nego que consegue chegar a 300, né? Pois é. Puxa vida. É importante com tudo isso vocês conhecerem um pouco de todo o contexto. A Wibo Company, ela é dona da Wibix, ela é dona da Wibix Go e está montando todo um processo de ecossistema e faltava nela uma inteligência realmente de comunidade, de mercado, de gamer. E a Cria hoje, com todo o know-how, expertise de todos os projetos, e seria muito legal, Dom, te passar um pouco, né, desse histórico da Cria, dessa robustez que vocês já tiveram no mercado, além um pouco de vocês também, para eles entenderem o que é realmente essa fusão, mais do que isso, o tamanho que isso representa para o mercado, né? Perfeito. Fica à vontade. Bom, queria fazer um adendo em cima do que o Wagner falou, um adendo do adendo, que eu acho que não é sobre a velocidade, e, eu acho muito complementar isso, assim, sabe? A gente já tinha essa visão de estar perto de pessoas como você, como eu falei, a gente já acompanhava a história já há um grande tempo e tal, e o destino foi aproximando, né? Quando você tem dinossauros, são os professores, né? Exatamente. Com todo respeito, é isso, assim. E aí eu acho que o propósito liga as pessoas, né? A gente está vendo isso no dia a dia, né? Tipo, a gente teve recentemente num festival, onde um ano de cara tem um propósito de tudo, e isso tá ligado. Então, assim, eu acho que aonde a gente tem para somar, falta uma deficiência que vocês têm, eu creio muito nisso, assim, sabe? A gente já tinha 2 anos e meio atrás pensando nisso, assim, né? Numa moeda, tipo, numa economia por trás de uma ideia, essa usabilidade, tudo. Como fazer? A gente tentou, né? Não vou mentir para você. A gente tentou, mas a gente não achou as parcerias certas, né? E aí, em algum momento do caminhar, você fala, poxa, eu acho que não é isso, né? Mas aí, tipo, hoje, acho que a gente está aqui para dizer que a gente tem a certeza disso, assim, né? Que o complementar é muito importante. A união dos propósitos, né? Acho que quando a gente fala sobre o que a gente já vem praticando, das coisas que nós já viemos adquirindo, né, de conhecimento no mercado, pautado em cima de execução, quando a gente encontra, que foi aquilo que eu falei da última vez, quando a gente encontra pessoas unidas no mesmo propósito de romper o teto, aí a gente fala, opa... É aqui que eu vou parar. É aqui. Não, e baseado que eu vou parar nisso, e a gente não para tão cedo. E baseado nisso é muito importante, né? Vocês vieram desse lance da música, vocês vieram desse lance de comunidade, dos gamers, dos influencers. Então,
essa visão de dentro para fora e formatando todos esses produtos para as empresas, isso é muito importante para nós. Conta aí um pouquinho dos grandes cases que vocês já fizeram e das marcas e tudo mais, porque é muito engraçado, né? Porque agora a gente começa a falar de metaverso, isso, aquilo, os caras já fazem Estamos isso fazendo isso há muito há tempo. 1 milhão de anos atrás e conta um pouco dessa Perfeito. história. Quer falar? Não. Pode. Enfim, acho que um pouco a gente veio do insight, né? Acho que o nome cria vem de um lance de criatividade e de realmente criar as coisas, né? Tipo, esse é o propósito, assim. Então, a gente veio, a princípio, precisando de alguns insights para grandes marcas. A gente sentia no mercado, no próprio LinkedIn, qualquer um que tem acesso, vê a quantidade de marcas que querem estar perto de games ou de música, né? Comunidade, no final das contas, né? E a gente começou a prestar algumas consultorias. As marcas estavam se aproximando de algumas ações, não passando por uma empresa talvez como a nossa. Sim. E aí, errando no meio do caminho. Então, a gente prestou 1, 2. E logo na primeira, a gente falou, cara, interessante, deu certo, mas a gente vai esbarrar na execução se a gente não tiver um time. Então, a gente foi para achar um time de desenvolvedores e executores como a gente. E isso é o mais difícil, É o né, mais no difícil. processo. Esse é o mais difícil, só que é muito louco ver a oportunidade que o mercado de games te dá. Entendeu? O conhecimento, fazer parte da comunidade é a moeda principal dentro de todo e qualquer negócio, sabe? Você entender de dentro realmente as dores, os anseios, entender quem são realmente as pessoas, o que elas executam, é o principal de tudo. E como nós viemos dessa comunidade, achar esse time de pessoas que eram realmente igual a gente, pautado em cima de execução, através dos games a gente conseguiu entender quem são essas pessoas e o propósito principal, que é a criatividade, né? Que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que é pessoas que conseguem materializar a sua criatividade em forma de tecnologia. Então, mais uma vez citando o exemplo, não é só, puxa, cara, que legal isso. Já pensou se fosse assim? Não. Já pensou se fosse assim? Pensei, vou fazer. Entendeu? Então, são essas pessoas que fazem parte da nossa equipe. Materializar todo o processo. Exatamente. Às vezes, eu e o Wagner, assim, a gente tem algumas ideias muito, muito mirabolantes, isso, aquilo, mas assim, não são viagens, são coisas que o mercado ali na frente Vai precisar. vai Perfeito. precisar. Só que às vezes a Perfeito. gente está muito pensando nisso muito antes. rápido. Então, Exato. só que a gente não conseguia materializar. Então é muito importante esse papo, porque esse complemento é justamente pensou, fez. Exato, é a tecnologia criativa, né? Dar as asinhas para sua imaginação E pautada em cima de execução. Eu acho que a gente vive hoje uma era em que tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo já estava acontecendo rápido demais. A gente vê, por exemplo, a própria questão se pegar de audiovisual, a gente teve o VHS reinando aí por 40 Perfeito. anos, substituído por uma nova tecnologia chamada DVD, mas que só reinou por uns 15 anos, aí superada por uma nova tecnologia chamada Blu-ray, que não durou, acho que nem 7 anos, Perfeito. e já foi superada pelo streaming, que vamos ver, talvez esse dure um pouco, né? Porque aí já virou não tem mais como ficar melhor, talvez só a qualidade. Mas a gente vê como é um Pareto invertido com relação ao timing das coisas. Muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, hoje você não pode falar, cara, daqui a 30 anos as pessoas vão estar andando pela rua com um óculos de grau igual ao meu, mas que está ali projetando realidade aumentada o tempo todo para ele. Não vai ser daqui 30 anos não, cara. Já estão testando. Daqui a pouquinho você vai ver... Você vai na Best Buy, você vê vendendo já. Já vê vendendo. O que você pensa que é daqui 20, 30, tá acontecendo em 5. Inclusive, se eu não me engano, a Xiaomi já tem o primeiro protótipo, né? Tá vendo no LinkedIn já os caras pautando em cima de testes, né? As próprias lentes de contato. Lente de contato sim, com sim. isso. E já estão testando. Muito Então, louco, cara. é questão de muito pouco tempo. Não é muito tempo como era antigamente. Então, mover-se rápido, ter dinâmica é fundamental hoje em dia para quem está envolvido. Eu acho que não é nem só com tecnologia. Muita coisa hoje precisa ser rápida, né? Exato. Mas esse ponto eu acho que é muito importante, Wagner, que às vezes a gente coloca, né? A tecnologia está se movendo muito rápido, está tudo muito rápido, mas a galera não entende o quanto isso é importante e o quanto isso está acontecendo na real. Você vê, ó, a gente fala que tecnologia, todo mundo chega às vezes e fala, puta, esse é o gente da tecnologia. Eu falo, acho que eles não sabem. Os caras que trabalham lá, a gente só liga a concreto. Só que, olha o que você acabou de falar. Pô, já estão colocando a possibilidade de metaverso, de realidade virtual aumentada Dentro de uma lente. dentro de uma lente de contato. Já estão testando isso. Cara, até as pessoas entenderem o que isso significa, demora. Só que isso já tem teste. Sim.
E o que é mais legal é que isso já está em teste, e nós da Cria de olho em tudo isso, já estamos criando assets para quando essas oportunidades chegarem, entendeu? Isso é que é o maravilhoso. mais legal de tudo. Então, que é a tecnologia criativa que eu acabei falando, né? Então, vai te dar a estrada, né? Porque quando isso estiver mais difundido, todo mundo estiver usando suas lentes de contato com realidade aumentada, você já tem aí anos de estrada testando a gente vem hipóteses pensando justamente na aplicabilidade, né? Quando você falou do sistema de streaming agora, poxa, eu acho que esse vai durar um tempo e etc. Para mim, streaming vai virar... Você vai assistir um filme, viver o filme, você não vai mais assistir, né? Você vai viver a ação do filme que está ali através do metaverso, outra através de experiência, assets. né? Um streaming imersivo, Exato, né? que é aquilo que eu sempre falo, cara, não é só sobre ouvir e nem só sobre ver e ouvir. É sobre ver, ouvir, raciocinar, tá ali no meio entendendo o que tá acontecendo, com o seu avatar ali vivendo aquela experiência e tendo uma conexão mais que bineural dentro daquela oportunidade, dentro daquele filme, dentro daquela proposta de, sei lá, cara, dentro daquela ativação de uma marca, que é o que a gente vem fazendo como um todo, atendendo grandes agências, atendendo grandes marcas, etc. Né? Acho que um outro ponto também que liga, assim, né? Tem sempre um lado tecnológico, que é o que a gente está falando aqui, da lente e tal, e ligando para um outro lado, que é o lado de trazer solução nisso, né? Tipo assim, às vezes conteúdos para, né? De pensar, às vezes as pessoas falam muito, né? A gente vem de uma série de eventos, né? Do Brasil, a gente esteve nos Estados Unidos, a gente esteve em Paris, e a gente vê que tem muita tecnologia, mas às vezes falta um pouco de propósito, ou a visão de como propósito. Às vezes as pessoas acham que tecnologia ou games ou metaverso é coisa para uma galera de uma certa idade. Gamer, né? Exato. E aí, cara, essa idade ela tá extensa. Eu falo internamente, eu tenho uma experiência com a minha sogra, que ela tem 60 e poucos anos de idade, ela tem filhos gamers, tem videogames pela casa, e ela nunca pegou num controle. Quando eu levei um óculos com um aplicativo que a gente tinha, que era uma galeria de arte, ela ficou encantada. Então, assim, existe um público ali que precisa entender. Ela falou, Thiago, quando é que vocês vão fazer que eu compre as minhas compras do mercado em breve? Eu falei, calma, que a gente já está criando isso. Então, assim, de trazer soluções. E assim, aí a linha de produtos... Mas deixa eu te cortar um minuto, que isso é muito legal, porque Por a gente favor. ficou horas falando sobre isso uma noite, lembra? A gente Sim. a gente viajou Exato. nesse novo público que todo mundo olha para o jovem, para a geração Exato. Z, isso, aquilo. E quando você coloca, quando a Dona Maria e o seu Zé entenderam Exato. que dava no Facebook ou no WhatsApp para conversar com Perfeito, a família, perfeito. nunca mais saíram de lá. Perfeito. E a mesma coisa é essa imersão dessa galera que já tem uma experiência, já tem uma idade e tudo mais, poder vivenciar, por exemplo, poxa, eu quero ver a Catedral de Fátima, eu quero ver lá as pirâmides do Egito. Você poder propor essa experiência para essas pessoas que, cara, tempo é vida. Exato. Uma vez que você proporciona no finalzinho daquele tempo dessas pessoas uma experiência que talvez ela não conseguiria realizar Exato. fisicamente. Mobilidade. Ou mobilidade. Aham. Cara, isso não tem preço. Não Isso tem é preço. propósito. Exato. Isso é muito legal. Exato. E aí olhar por esse viés, assim, eu acho que é muito importante. A gente dedica muito. Não somos madrugadas a dentro. Exato. Um adendo dentro disso é que a inteligência gamer, ela não se limita só a Gen Z, não, tá? Essa é o mais importante de tudo. Não é só sobre a geração Z, nem só sobre o público que está imerso dentro disso. A inteligência gamer, ela é algo atemporal, né? Acho que é uma interoperabilidade de idades, praticamente. Eu tocou num ponto também que eu achei muito bacana, que eu acho que era legal também a gente comentar um pouco sobre ele, que eu acho isso muito fascinante e tem um pouco a ver com a estrada que a gente segue, que seguimos, cada um a sua, que hoje estamos seguindo a mesma. Que é essa integração que está tendo hoje, envolvendo os setores que antes eram apartados. Se você pegar, por exemplo, até uns 10 anos atrás, o universo gamer, comunidade, tudo do game era apartado, por exemplo, da música, era apartado, por exemplo, do varejo, Perfeito. da indústria. Perfeito. Cada um andava ali na sua célula. Então, se eu era, por exemplo, um fabricante de TV, eu não falava com a comunidade gamer. Se eu era um fabricante de videogame, eu não falava com a comunidade que isso não tem que nada a ver assina comigo, televisão. Era dois mercados Não é meu totalmente nicho. distintos. E as próprias agências, né, Dom, como você comentou hoje, elas perceberam que tem que haver uma integração de tudo isso. Com certeza. Eu tenho que falar sobre coisas do game
para quem consome TV, eu tenho que falar eu tenho que falar com a comunidade da música para vender game, para vender roupa. Então, hoje, você, na estratégia de marketing, por exemplo, da indústria, tem que estar envolvido também um conhecimento Com do universo certeza. gamer, da música, da cultura pop. Exato. Você tem que surfar todas essas ondas ao mesmo tempo. Você tem que misturar tudo ali Exato. para conseguir tocar o público, que às vezes, não é gamer, mas a linguagem gamer funciona também para ela. Isso Acho é que foi muito feito louco. uma para outra. Isso é muito louco que eu passei o quê? Anteontem, eu acho, no shopping em frente, enfim, de uma loja de eletrodomésticos, etc. Tinha lá uma televisão e o slogan da marca era tenha mais FPS. Tipo, Comunicando diretamente com a galera do game. mas isso é tão mais além, porque uma vez vocês me contaram, por exemplo, quando pega esses caras embarcados em grandes plataformas e saem alguma coisa de segurança ou tem que treinar essa galera, como fazer isso? Então, você pega a tecnologia, você pega a realidade virtual aumentada e você coloca para essa galera um treinamento. Então, você vai para a área de educação, você vai para N coisas, né? Você Propósito de trazer soluções. Exato. Tem como fazer aquilo como você estivesse ali. Exato. Então, a experiência, ela realmente é vivida. E aonde que o game entra em todo esse processo? Na tecnologia e na própria motivação das pessoas Com em fazerem certeza, aquilo. com Exato. Quando você 100%. gamifica a ação muito dela, mais a atrativo, motivação, a premiação para que ela se desenvolva, isso é muito legal. É um também, né? comparativo bobo. Aquela musiquinha de matemática, né? Que as pessoas, um professor cantava, ou enfim, ou da fórmula física ou química, você Ou musiquinha decorava. pra decorar. eu aprendi A o gamificação alfabeto é em isso, inglês né? com isso. A, B, C, D, eu aprendi assim. Através de uma melodia que sai na fica na sua cabeça. Porque o poder cognitivo aumenta 100% quando você encara isso interativamente com o que você está acostumado a se relacionar. Com música, com filme, enfim, com N coisas. E agora com game, né? Quando você está imerso dentro daquilo, realmente tendo uma interatividade a mais, como eu falei, além do ver e o ouvir. Entendeu? Tendo essa experiência bineural de assimilar aquilo na sua frente, aquela matéria, aquela aula de biologia, separação de célula, aquela, enfim, aula de, sei lá, cara, de N coisas. Se a gente for possíveis, falar né? dos benefícios da gamificação, a gente vai ficar mais 3 horas aqui. Precisa de mais outros podcasts. Mas eu acho né? que é muito importante deixar claro que a gente está olhando muito para isso, a gente enxerga a possibilidade, a gente já está desenvolvendo. Tem NDA com algumas Grandes grandes empresas que tem a ver com o metaverso corporativo, que encurta espaços, que você ganha tempo. Tem essa tese do Dom que você começa simplesmente a enxergar por um outro lado, né? O cara simplesmente não vê um vídeo, ele simplesmente está imerso ali, ele vai para casa com uma sensação diferente. E é legal também, só pontuando, e Dom, que diferente de bem pouco tempo atrás, quando a gente levava essas coisas para a indústria e para as agências, e os caras falavam, vocês são tudo lunáticos, sai daqui, né, que papo de maluco. Hoje é diferente, hoje é o contrário, né? A indústria e as agências e o marketing e tudo perceberam que, preciso correr atrás disso. Perfeito. É bem comum, talvez vocês também passem bastante por isso, igual a gente, é bem comum hoje as indústrias procurarem, a gente fala, cara, eu preciso inovar, eu preciso ter alguma coisa envolvida com o que vocês fazem e tudo. Fala, que legal, mas você tem uma ideia do que você quer fazer e tal? Não, eu não entendo nada disso. Mas acho que aí é um Como pilar que começa? da inteligência gamer que a gente acelerou 2 pontos importantes. Um deles é para agências e marcas, né? Se você tem alguma ideia de gamificação, alguma ideia maluca, não precisa vir com a ideia. Traga a ideia que a gente devolve um briefing pronto. A gente acelerou muita coisa. Dentro do que realmente funciona. A gente pensa, a gente junta com o time, a gente vai se divertir fazendo essas coisas. E o segundo ponto é chegar numa reunião com uma ideia que poderia ser lunática e botar o óculos na cara da pessoa, a pessoa vê o logo dela e fala, cara, mas aqui eu tô gamificado É aqui. sobre isso que nós estamos A falando, gente né? acelerou esse processo, que é o que começamos falando de velocidade e tal, né? De a gente já chegar com um negócio meio que pronto, a pessoa fala, cara, eu achei que isso era coisa para daqui a 5 anos. E lembrando que essas ideias, quando a gente traz para o nosso time, vão ser executadas não por quem acha o que a comunidade gostaria. Perfeito. E sim por quem realmente Pela entende, comunidade. quem faz parte da comunidade, quem é pertencente a essa comunidade, tem para ele, para si mesmo. Sabe cara, ali eu do que tá gostaria falando, muito né? disso, entendeu? E ele sabe que tem uma legião de, enfim, mais de 100 milhões sobre de isso- pessoas dentro disso. E sobre Essa isso mesma foi visão. o que mais me encantou na Cria e o que motivou essa nossa fusão. Foi que quando você conhece a comunidade, quando você vê a comunidade trabalhando, quando você discute com quem não só está prestando um serviço, mas
ele faz aquilo lá, puxa, seria muito louco se fizesse isso. Ele gosta de estar ali. Isso me encantou completamente. E é lógico que quem nos ouve quer saber de muita coisa, quer saber quais são os nossos próximos passos. Perfeito. É muito difícil conter, né, as pessoas, principalmente no nosso negócio, que nós temos a moeda, de notícias. Mas nós temos vários NDAs e a gente não pode falar, mas estamos envolvidos Começa a pipocar aí. daqui a pouco começa a pipocar de tudo que é lado. Mas estamos envolvidos em educação, estamos envolvidos em tokenização, em gamificação de empresas, de grandes empresas, entretenimento. Games, né, como um todo, pelo entretenimento. E o que é mais legal? Dar acesso e profissionalizar a comunidade lá embaixo dos fóruns mesmo, aquela Que é onde o olho de ninguém alcança, né? o olho de ninguém alcança, só se você é conectado Tá lindo, com você o é mesmo muito propósito, né? Isso foi muito legal, porque o senso de pertencimento do nosso ecossistema criado motivou essa galera. Exato. E isso não tem preço. O que pode surgir de baixo para cima para as grandes empresas, produtos e serviços, para pavimentar todo esse caminho, eu tô sem dormir alguns dias, né? Eu fico mandando mensagem para esses caras de manhã, à tarde, de madrugada, à noite, aí isso aqui, Mas dorme, você viu cara. na palestra de ontem que tem que dormir, né? Não tem que dormir, cara. Não, eu acho errado isso. Esse lance, tem que dormir, tem que fazer isso. Cara, não tem. Se eu me sinto bem assim, Vamos tem pra que estar cima, bem, cara. Vamos pra Eu cima. não consigo dormir, cara. Eu tenho que ficar pensando, eu tenho que ficar... Eu tava vindo no carro agora, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, tem meus carros de corrida lá, hoje nós temos que trabalhar aqui, só tá a minha mulher correndo, meu carro tá disponível lá. Chama o Whindersson, chama o Toê, que gostam de carro pra caramba, para os caras darem uma volta no carro, na pista e tal. Aí os caras já não conseguem fazer um negocinho, tipo, vamos só ali brincar. Aí os caras, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento, vamos chamar todos os influencers, vamos chamar a galera, vamos Experiência. fazer A inclusão. corrida maluca dos Uma no mundo. experiência, pô. Aí você já seria legal, viaja, né? Então já vou pegar o patrocinador, já vamos Experiência. pegar... Que negocinho. É assim que os caras funcionam, Não, mas entendeu? muito Você melhor, coloca o né? negocinho, os caras já... A Uau! gente já vai dimensionar, cara. A importância é exponencializar isso e promover o máximo de contato de pertencimento possível, né? Tipo, que as pessoas olhem aquilo e falem, caramba, mano, Pô, mas eu gostei eu dele. me sinto nisso, sacou? Até eu quero assistir a corrida. Não, Entendeu? Sacou? Não, e já saiu ali no carro em 2 minutos, já liguei pro Clay, que é o nosso organizador da federação, dá. Perfeito. Eu falo, caraca, velho, você É vê o que eu como falo. a Chega a ser... execução Exato. não é legal? Mas o olhar também, né? Vamos falar assim, chega a ser egoísta a gente fazer parte só disso, né? Por que não fazer isso, um registro, levar para o mercado, incentivar pessoas? As pessoas vão falar, cara, que incrível, né? Tem uma Isso é comunidade inclusão. atrás desse artista realmente. que fala, cara, eu não tinha percebido isso, né? Por isso que a gente quer botar artistas dentro do game. E aí, quando A gente você quer trazer para pra ver, o experiências. rolê tem tudo a ver, né? A conexão de tudo. Principalmente Total. nesse case. Os carros, os games, o ritmo que é promovido ali dentro, o movimento do trap como um todo, essa comunidade já complementam uma coisa na outra. Por mais que elas possam aparentar estar apartadas, elas se comunicam entre si, né? Isso que é o mais... Eu achei legal colocar isso para a galera entender como é que a nossa cabeça está funcionando. Perfeito. Ou seja, está funcionando a mil, só o giro, Tá. não tem tempo Cortando dormir. o giro ali. Dormir eu não quero e não gosto. não tem como, cara. Pra perder tempo. Nós que viemos dos games, a gente sabe bem disso, Né? né? Que é ficar madrugada sem dormir. Mas o que é muito legal assim de vocês é que vocês já atenderam grandes marcas, vocês já atenderam grandes artistas, grandes estruturas, não é? Esse know-how não vem à toa. Fala um pouquinho dessas marcas, dessas estruturas que vocês já fizeram, se vocês puderem Claro, puderem, falar, isso é muito legal, né? Claro. Eu acho que o primeiro de tudo é o próprio festival, né? A gente fez Sim. o primeiro festival musical, realmente festival dentro do metaverso, né? Com 3 artistas gigantescas, com a Big Brand, que era a Natura. Então, a Natura queria promover um novo produto dentro da Gen Z e queria gamificar tudo isso para ter essa interatividade, essa interlocução junto a essa comunidade que mais cresce, mais que a música e o cinema junto, que é a comunidade dos games, né? Enfim, a gente E aí fez se junta mais um ponto, né? A gente Exatamente. veio da música,
expertise de como captar esse áudio da melhor maneira, né? Os artistas, quando a gente foi falar com eles, tá, mas a qualidade final do áudio, eu tenho preocupação com a afinação da minha voz. Não, a gente tem experiência, a gente produz, a gente começou a falar na linguagem técnica do que a gente faz há muito tempo da nossa vida, e aí trouxe isso mais para perto dos Deixou eles artistas. mais Né? seguros. Top Né? 50, porque a é gente aquela cara- produziu uma galera, né? Exatamente. Top 50... A gente já fez bastante coisa, então a gente tem bastante experiência nisso. Então, quando o artista se vê lá dentro, ele fala, tá, mas é como se não tivesse uma mulher vaidosa, não passasse uma maquiagem. A voz tem um cuidado, né? E eu e o Dom sabemos fazer isso, mas assim, Exato. com bastante... A gente faz isso há muito tempo, né? O Mas com o Dom... pé nas costas, né? Cara, a gente gosta, a gente ama A gente muito gosta isso. A gente muito, tem cara, a gente experiência gosta muito disso. em produção musical. Isso aproximou Sim. e já estava muito baseado dentro da tecnologia, de como fazer isso. Então, a gente tem desenvolvedores que pegam... Tá, mas como é que eu gamifico as roupas da Glória Groove, cara? Ela tem uma estilista. Então, vou te colocar em call com as nossas meninas. Aí chega uma menina de 16, outra de 18 e fala, tudo bem, ó, a gente pegou a foto do seu estilista e desenhou a roupa como um todo. E as pessoas... Fizemos o corte. ficou muito essas- bom. Só que Essa com a surpresa. textura gamer Exato. igualzinho Exato. ao estilista Exatamente. normal. Tá, mas eu tenho 2 bailarinas, elas vão fazer a coreografia. A gente já baixou os vídeos do YouTube, a gente entendeu como são as coreografias e já levou para as reuniões os movimentos prontos, assim. Aí você vai começando a quebrar barreiras de que isso é coisa para daqui a 5, 8 anos, né? Isso é pra O Dom fala muito isso, né? Metaverso, para quem é dos games, Não é novidade. ele não é Não é novidade, novidade, né? é. Então, assim, Sim. acho que esse é um propósito, né? De ligar um outro. Faz total sentido, né? Não, e você colocou uma coisa muito legal, que assim, poxa, eu já baixei, eu fiz o corte, a textura parecer igual do seu estilista. Perfeito. Mas aí é que tá. Estas são as novas profissões do futuro. Né? Exato. certeza. Quando você Exatamente tem isso. um designer, ele só não é um designer gamer. Ele pode ser um estilista de jogo para um setor Exato. específico, para um setor de alta moda, gamificar uma alta moda. E a pessoa que está ali é um artista, ele não é um Com desenvolvedor só. Com Exato. certeza. Ele tem que ter a sensibilidade É a tecnologia de um artista. criativa, e tudo cara. mais. A tecnologia criativa. E muitos conceitos podem ser validados, né, no metaverso. Com Se eu sou um estilista, eu certeza. posso testar o 100%. modelo no metaverso para ver se ele tem a 100%. aceitação para eu desenvolvê-lo no mundo real, que dá 100%. bem mais trabalho. Por isso também daquele caso, voltando sobre a grande indústria, né, que a gente tem o NG assinado, mas é uma indústria justamente que ela está pautando os seus treinamentos dentro do metaverso. Porque você pode treinar ali dentro com aplicabilidades para a vida real. Você pode escolher o equipamento que você vai levar para uma explosão no mar, numa base de extração de petróleo, entendeu? E não precisa Se explodir a eles- extração. Exatamente, com de o tempo verdade, limite né? lá, com a comunicação com quem está no helicóptero e quem está aqui, com o equipamento que você escolheu para poder Pode testar executar toda a essa missão. operação, literalmente, né? Exatamente. E o E uma princípio- experiência quase real, né? Não, e Esse o que é legal, mais você louco se de tudo. diverte treinando, né? Exato. Isso que eu ia falar, galera, tipo sobre Tá diversão. jogando. O colaborador tira o óculos e fala, quando é que tem de novo amanhã? Né? Isso aqui não é um treinamento, Pô, isso aqui quero virou uma fazer de novo. diversão. Eu Exato. gamifiquei isso. O filho do Thiago mesmo, cara. Esse dia o Thiago mandou um vídeo do filho dele dirigindo, falando, cara, isso aqui, o acelerador é igual a R2. O R2 do controle. Muito, Isso aqui, muito cara. surreal isso. A gente Isso teve aqui numa você fazenda. viu. Conecta muito rápido, Sacou? né? Você jogou e tá aplicando pra vida real, cara. É. Isso é muito louco, entendeu? Fora que essa parte que o Thiago trouxe, ela é muito importante quando a gente fala sobre sensação de pertencimento, né? Então, por exemplo, que nem ele falou, isso realmente rolou, tá? Os artistas chegavam preocupados. Cara, mas e a afinação da minha voz, etc. Preocupados porque não sabiam que do outro lado tinha alguém que pertence a essa comunidade. Sim. Entendeu? Teria esse cuidado Que e tem esse sensibilidade. né? Exatamente. Então é a mesma coisa quando a gente transpõe pro outro lado da moeda. Da comunidade gamer Perfeito. olhando as oportunidades que a gente está enxergando pro outro lado, entendeu? Elas se sentem confortáveis em saber que tem pessoas como a gente ali, que pertence a essa comunidade dos games, que quer o melhor e trazendo o melhor para essa comunidade. E a gente se sente no entendendo meio as ali, né? dores. Tipo assim, a gente tá no meio da música aqui, Exatamente. tá no meio dos games. Então a gente tá olhando pros músicos e falando, venham. Exatamente. Tá tudo bem. E pros A gente- games também, exatamente, cara, Mesma vamos se coisa. juntar. E o que é mais legal é que, assim, todo o processo que todas as marcas, independente do setor, estão falando de games, gamificação, metaverso, aquilo que são os setores que você fala que ficavam apartados, o mais legal é que, assim, todos esses passam por entretenimento, música ou game. Porque o cliente do cliente, eu vi, por exemplo, num festival, um super gamer aqui do Brasil olhou o artista dele, que a gente estava do lado, e o cara queria dar um abraço naquele artista que estava ali. Mas o cara, esse gamer já era uma super celebridade. ali. Exato. E ele viu, poxa, eu tô do lado do cara que Era quer dar um celebridade, abraço. mas também era exatamente. Então, tiete. isso é muito legal, né? E as empresas materializarem experiências
nesse contexto, usando estas pessoas, né? De comunidade, É o que a gente líderes de fala sobre comunidade. líder. Exatamente. É isso. Sobre os líderes de comunidade. Porque você tem o pertencente da comunidade, você tem o líder da comunidade, você tem o líder do líder, e você tem o líder supremo, que é aquele cara que fala e a comunidade se move, etc. E a Isso economia acontece. gira assim, cara. Exato. A moda gira assim, as Exato. coisas, os hypes E o giram que me assim. deixa mais feliz é que na CRIA a gente tem essas pessoas com a gente. entendeu? legal. Então, E- isso é o e mais legal de tudo, né, Tia? Eu Através do percebi braço isso criativo. no último É incrível. festival que vocês fizeram, nesse agora. Vou mandar até um beijo pro padrinho, um abraço. Aliás, parabéns, Incrível. padrinho, que incrível. eu me senti assim, eu falei, cara, Barone. eu não ouço muito, eu não sei sair de lá encantado, já baixei um monte de Perfeito. música, a vibe foi É lá bem em legal. cima. Ele Sim, é o cara sim. que eu acabei de falar. Existe o pertencente da comunidade, o líder da comunidade e o É. líder supremo, né? Que Pô, é o cara que padrinho. fala, mano, vou juntar as peças aqui e fazer... Padrinho, um beijo, foi Padrinho é uma incrível. experiência assim, cara, Foi muito surreal, bacana. mas mais do que isso, foi ver a galera ali, os grandes influencers, 20, 30 milhões de seguidores, Exato. 15, mas assim, uma porrada. Vê o texto do Whindersson. Então, mas O Whindersson é um gigante. E o texto que ele fez de agradecimento por estar não fazendo é? parte disso. Mas o que foi legal? As pessoas se conectando ali Perfeito. sem a vibe Sim. do business. Sim, É, sim. é o entretenimento. Então, Emocionante, isso atrai total. pessoas, isso atrai Um marcas. formato isso... todo novo de se fazer negócio. Exatamente, Perfeito. cara. É, Exatamente. sobre formato. Muito mais legal. E Quem entenderia que o Barone é um cara que tem experiência de anos e anos como cabeleireiro, como dreadmaker, o melhor Visual Style. dos melhores e tal, mas se posicionar grandemente num festival de botar 14 mil pagantes ali dentro, É muito legal. fonograficamente ele é, muito maior do legal. que muita gravadora, Exato. né? Uhum. Então, cadê esse cara? Olhar de juntar aqui e falar, cara, existe, né? Então, assim, quando você fala para uma marca que isso acontece, às vezes ela demora muito. Agora, através da gente, a gente consegue materializar. Então, a gente foi, fez o exatamente. festival. Vocês tiveram presente, vocês viram o tamanho que foi aquilo. A gente teve uma participação muito grande na construção daquilo. Sim. E isso é o começo de muita coisa, né? Que eu acho É. que traz E esse mais uma vez, o que ecossistema. me deixa mais feliz é saber que essas pessoas estão com a gente, sabe? muito que a gente bacana. tem essas pessoas a Desde favor do muito nosso tempo. ecossistema, entendeu? Isso é o Eu o ouso melhor de falar tudo. que a gente não é uma empresa e não será um ecossistema de tecnologia Nutella. A gente é uma empresa de tecnologia com inteligência gamer raiz. Raiz Uhum. total. Perfeito. E Total. produtos e serviços que sairão daqui vão ser daquele jeito, né? É Aliados isso. à velocidade, Execução, aliados à execução. Criatividade, que é o principal de tudo. E o mais legal, né? A galera, essas empresas não estão pautadas em experiências daqui nacionais, né? As experiências internacionais, os grandes eventos e festivais que nós temos que ir para buscar essa expertise, para produzir essa expertise fora, isso é muito legal. E a CRIA tem toda essa expertise também fora do país, Perfeito. com robustez de artista e de estruturas de marcas muito Exatamente. grandes, né? Exatamente. Então, essa composição, ela oxigenou a Weibo e a Wibix de uma tal maneira que a galera pode esperar muita coisa daqui Sim, pra é frente. muito bacana que tá claro cada dia que passa, para mim, acho que o Ale deve ter percebido isso também, que os novos negócios de hoje e daqui para frente, eles são feitos das formas mais improváveis por pessoas mais improváveis possíveis. Não tem mais aquele perfil Exatamente. que a gente Perfil. espera do cara, do executivo super inteligente, super estudado, que vai lá, senta e tira grandes ideias da cabeça e tenta realizar no seu processo. E esse é o principal de tudo, tá? São feitos por pessoas improváveis, líderes de comunidade, artistas, As definições de executivos perfis também, às vezes, foram atualizadas. mas Mas- misturados, todos Esse misturados. é o mais importante de tudo, porque mais uma vez eu bato na tecla da palavra que eu acho que eu mais falei aqui nessa conversa, que foi sobre pertencimento. Entendeu? As pessoas, elas te olham e criam identificação, sacou? Quando eu fui palestrar na Coca-Cola em 2016, foi justamente para falar sobre isso. Sobre identificação e representatividade de quem não se enxergava como aqueles executivos clássicos das empresas, Sim, entendeu? sim. Então, cara, você tem hoje dois caras que vieram dessa comunidade da música totalmente despadronizado para o mercado perfeitinho, entendeu? Sim. Que estamos movimentando, fazendo parte dessa união muito
sabe? Entendeu? Da hora. Não tem nem palavras. Mas sabe que eu fico tão motivado que eu já tenho o meu senso de pertencimento, que a galera na internet me arregaça, né? Galera, pô, Ale, mas você não tem postura de CEO, você arregaça a galera, você fala palavrão, você fala, porra, falo sim, porque só a gente que carrega o piano, sabe? A gente não tem tempo pra groselha. Cara, o Ale Você me tem lembra tempo muito pra blá, blá, o blá. antigo... Vocês não devem lembrar, que vocês não estão tão velhos, mas o antigo presidente do Corinthians era... Vicente Mateus, não era? Dos anos 80, cara. Ele era igual o Ale, tipo, só dava porrada também. Não, Só metia pra não, mas é merda, que assim, a groselha tem que abstrair, entendeu? Sim, Tipo, sim. vai, esquece isso, fala o que é. Ai, esses dias teve um cara que, só pra ilustrar, que me defendeu um pouquinho. Teve um cara que falou, pô, Ale, mas você só pensa nesses ricos e não sei o quê. Eu, pra comprar moeda, eu deixei de pagar a conta de luz, deixei de fazer compra, deixei disso agora. Agora essa merda dessa moeda caiu e não sei o quê. Eu falei, você é um irresponsável, tem mais é que perder dinheiro mesmo para aprender. Porque você tirar o dinheiro da conta de luz, da isso é sua básico, casa, né? Um investimento. da sua compra, Isso é básico. você tem que aprender. Isso é básico. Bem Isso é aula feito um, para quando você. Eu comecei a estudar sobre Não é? investimento, essa é a aula Bem feito. Aí nessa galera vem, né? Aula zero, Então, né? eu acho que a gente não tem que se portar como o tradicional. Você acabou de falar a frase, as definições De perfil foram foram atualizadas. atualizadas. Isso, vou usar uma frasezinha, um jargão do mercado, que eu odeio essas coisas, mas cabe pra caralho nessa hora. É sobre isso. Estamos falando sobre isso, cara. Não é verdade? Então, eu acho que essa nossa fusão e união, ter sócios tão queridos assim, ter pessoas cativantes, mas mais do que isso, produtivas, né? Ao essa nosso palavra lado, chave. 100%. A gente, às vezes, numa frase brincando, a gente está devagando e daqui a pouco já está criando um negócio, fazendo um processo, já está produzindo e tal. Isso não tem preço. Isso é uma coisa tão motivante, assim, que eu preciso até me desacelerar, às vezes. Assim, né? Então, para a galera, né, que não conhece a Cria, para a galera, ao contrário, que não nos conhece, né, dentro da Weibo, eu acho que essa soma, Sim. ela das empresas, ela vai ser uma soma reconhecidamente global, né? Substitua o termo que eu usei, ó. Uhum. Pra falar. É algo Não dá pra pensado. explicar. Exato. E assim, não é utopia, a gente não está aqui viajando ou coisa assim. O legal é que nossos projetos já neste momento, eles já têm propósito, já têm foco, já têm Procura, né? já estão direcionados a algumas grandes marcas que estão... É isso que vocês entregam? Então, eu acho que a galera daqui para frente vai sentir um pouco mais a nossa sinergia, a nossa vibe, que... Nossa, vocês são muito bem-vindos e eu acho que Prazer é todo nosso. junto com a nossa comunidade, que é maravilhosa, às vezes ela bate, mas ela muito mais aplaude do que bate. Perfeito. Eu acho que a gente tem que se unir a grandes E é uma pessoas. comunidade bem engajada, né? É isso. É como uma comunidade gamer. Essa É fusão bem vai ser engajada, muito louca. vai ser uma mistura bacana. Tá sendo já, né? É. Exatamente. Bem legal. Wagner, suas considerações. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, o Passou Ibixcast. Passou. Cara, se deixar, eu fico aqui. É, Não o tem papo, problema, o papo né? quando é bom Como voa, voltar cara. e fazer de novo. Vamos ver como Como é que se vai... fosse na música, vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa, né? Boa, Agora é a boa. Mas queria deixar aqui meus parabéns e meu obrigado por vocês dois estarem com a gente. É muito empolgante e muito inspirador trabalhar do lado de vocês. Como o Ale falou, a gente sempre se deu muito bem nesses 7 anos de estrada, porque a cabeça minha do Ale batia muito em Perfeito. tudo que a gente queria fazer. Ele até, por incrível que pareça, mais criativo do que eu. Mas quando a gente viu vocês, conheceu e trouxe vocês para o nosso lado, a gente percebeu, caramba, a gente ainda não é tão criativo não, cara. Dá para ser mais, hein? E Felicidade. tem sido muito enriquecedor, muito legal essa parceria, essa fusão, como a Ale colocou. Hoje eu vejo, eu já via a Weibo e a Webix como um projeto global, até por causa do caminho que não só que a gente está trilhando, mas que o mundo está trilhando nesse sentido, de usar essa tecnologia para muitas outras coisas que a gente ainda
até nós arranhamos só a superfície. Mas agora, conversando com vocês, vendo todas as possibilidades, o que vocês já fizeram no campo de atuação de vocês e a união disso tudo, a fusão disso tudo, eu vejo assim uma empresa global ainda muito mais robusta e muito mais enraizada em vários departamentos e vários setores. É empolgante. E pensar nisso eu tudo. tenho para falar que para suportar isso, a gente não podia deixar de criar, né, a nossa escola do futuro, Criar. Uhum. né? Criar. E essa criação, Tô defendendo o branding. essa criação, ela não é uma criação de um business Não. só, qualquer. Essa criação, ela sustenta e coloca num pertencimento pessoas que querem ajudar a desenvolver esse mundo gamer, essa gamificação, essa nova forma de economia, de fazer negócios e tudo Perfeito. mais, Isso é né? muito importante. Naquela palestra que a gente fez de metaverso com o Walter Longo, onde o Deco subiu no palco, é empolgante você ver crianças de 14, 16 anos com uma genialidade, Perfeito. com uma cabeça, né, com poder de desenvolvimento. Então, essa criação, ela vai proporcionar globalmente a inclusão dessas pessoas, né? E muito legal, porque serão mentoradas por mestres, assim, por pessoas muito E legais. eu acho também que cabe um futuro podcast só para falar desse projeto de educação que é incrível. Vamos Não, nessa, isso vai ser um prazer. demais. Esse cabe um podcast só para falar do projeto de Só educação. para você que é ter incrível. ideia, graças a esse projeto eu já emagreci uns 5 quilos. Mentira. Eu esqueço de comer, de beber, de não sei o Mentira, quê. não foi por causa disso, não. É porque você fez lipo mesmo. O Wagner tá me dedurando na cara aqui, né? Galera, fiquem à Obrigado vontade, suas por vocês terem vindo. considerações. Fizeram falar alguma coisa também. Cara, não, eu só tenho a agradecer também. Acho que tá claro para todo mundo que a gente vinha caminhando e a gente deu de encontro a vocês que tem total match, assim, de verdade, né? Foi muito Então, natural, né? muito natural. Acho que não teve manobra nenhuma. Quem está por perto, quem nos aproximou, entende de fato como é que foi. E o propósito vai aproximando as pessoas. Não é sobre dinheiro. O educacional, quando a gente fala que a gente quer mudar a vida de pessoas, a gente entende que o ambiente E é real. escolar, a pessoa da periferia, muitas delas vão para a escola por causa da merenda. E se tudo der certo, que já deu certo, porque a gente está se propondo a fazer, com as parcerias que a gente está estabelecendo, que ainda a gente não pode falar, mas esse ambiente escolar ele vai ser um ambiente que as pessoas vão querer ir para a escola, porque é um ambiente tecnológico, é agradável, é jovem, tem um outro olhar, né? E isso vai mudar, talvez, a educação de um país inteiro, porque não de um planeta. O mundo caminha para esse mercado de gamificação, como o Wagner falou, as empresas estão se juntando e a gente está enxergando isso e está... E fora que a educação não vai mais ficar restrita só à sala de aula, né? Exatamente. Vai estar havendo aprendizado no caminho A para a gente vai escola, longe. voltando Eu para vislumbro- casa, eu no vislumbro fim de semana. Globalmente isso porque, cara, é justamente uma maneira nova, um recurso novo, né? De você estar inserido dentro do que eles chamam de mercado, né? Então, basicamente, a gente está falando tanto, óbvio, da evolução do aprendizado para as profissões já existentes, mas a gente está falando sobre os ensinos de profissões que o mercado tradicional não ensina e não forma. E isso é muito legal, porque a gente não tá pegando um lugar de ninguém. Exatamente, Nós não cara. seremos concorrentes de ninguém. Exatamente. São só profissões, na maioria delas, que o mercado não ensina, Uhum. mas... E que não existem ainda. Exato. Até que E a que prova são dessa. super demandadas. Exato. E o que é não muito louco é que você começa a identificar que essas profissões, elas são bem diferentes, né? Claro, do mercado tradicional, porque Sim. o mercado tradicional, ele te dá profissões hoje que você mantém a humanidade estável, né? Estável, em sua total estabilidade. Essas profissões do futuro, elas são a provedoras da evolução da humanidade como um todo. Sim. Então não é sobre estabilidade. E sobre tudo que é o evolução novo de tudo. chacoalha, né? Exato. É sobre a evolução da sua maneira de relacionamento, é sobre a evolução da sua maneira de investimento, é sobre a evolução da sua maneira de interação com um todo, Sim. sabe? Então, é a nova era, né? E quem são os construtores dessa nova era? São os formados pela Future School. É isso o propósito e o legado de tudo, principalmente nas nossas execuções como uma empresa como um todo, né?
A gente sabe bem disso, vocês sabem mais do que ninguém. Esse é o propósito e o legado principal, né? Que é o que eu falei até no último. Eu gostaria muito de ter tido esse acesso, né? De ter tido de ter pertencido desse movimento, sabe? De ter essa sensibilidade, mentores com a sua cabeça, sabendo o potencial. Né? Exatamente. Mas como a gente não teve, a gente vai construir. Vamos construir para Perfeito. vamos criar. Vamos criar. Exato. É mais legal do que a gente imagina. É muito mais legal que a gente Muito imagina. mais legal. E a gente, quando junta dá nisso, né? Já estamos começando o próximo tema. Tem que terminar esse podcast. Galera, puta, obrigado. Gratidão, gente, Gratidão é nossa. Verdade. Total. Muito bem-vindos à família. Agora Obrigado. vocês são nossa família também. É isso. Legal. Igualmente dessa parte aqui, isso é louco. Bom, pessoal, obrigado por terem ouvido a gente. Até o próximo Wibixcast. É isso aí. Valeu. Prazer. Valeu.